Muito bom dia, amanhã de domingo, e o Viva Mais encerra o mês com muita saúde e qualidade de vida. Dê só uma olhada no que vem por aí. Uma reportagem especial sobre inclusão alimentar. Segurança no uso do seu plano de saúde é o tema da entrevista da semana. Planos Unimed Sergipe, o espaço garantido para tirar as dúvidas sobre os tipos de plano de saúde da maior cooperativa médica do Brasil. Veja também o depoimento de Lícia, que mudou um hábito e ganhou mais qualidade de vida. E ainda a receita de hoje: camarões grelhados com vinagrete de caju e amendoim e crocante de beiju. Imperdível! O Viva Mais está só começando. Vamos começar o programa de hoje falando sobre a segurança no uso do seu plano de saúde. Confira agora detalhes na entrevista. A entrevista de hoje é sobre a segurança na utilização do seu plano de saúde. E para falar sobre o assunto, eu converso com a coordenadora da assessoria jurídica da Unimed Sergipe, Renata Prado. Seja muito bem-vinda, Renata, ao programa Viva Mais. Renata, para a gente começar, quais são os problemas mais frequentes, mais comuns, quando a gente fala aí nesse problema de fraudes, né, de uso indevido do plano de saúde? É recorrente, né, a gente receber reclamações, informações dos prestadores, das clínicas, dos laboratórios, sobre suspeita no uso indevido do cartão de identificação, né? Então são pessoas, são terceiros que se passam pelo beneficiário do plano, utilizam o serviço, realizam exames, e a gente acaba só descobrindo com a ajuda, o auxílio do sistema até técnico da própria clínica, que tem câmeras, né? E os próprios funcionários da clínica percebem a movimentação errada daquele usuário, né? O usuário que registrou a biometria não é o mesmo que entra no laboratório para colher, então provavelmente é o acompanhante que não tem plano que está utilizando o plano em nome daquela pessoa. Renata, que outras situações acontecem bastante também? A palavra fraude às vezes assusta um pouco, mas na terminologia da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde, quando ela identifica o que significa fraude, seria o preenchimento equivocado da declaração de saúde. Então, quando você se apresenta a um vendedor de plano e que você está ali contratualizando, você vai preencher uma declaração de saúde e ali você vai declarar verdades sobre a sua saúde, né? Então, se você declarar algo que não é verídico e que posteriormente nós venhamos a descobrir, a suspeitar e a constatar, é possível que a operadora faça uma denúncia à ANS e consiga, inclusive, até futuramente o cancelamento daquele registro, daquele contrato, né? E aí a rescisão contratual. Então, a gente tem que evitar essas situações. A operadora trabalha para que a gente possa prestar o melhor serviço dentro daquele funcionamento daquele sistema que a gente possui. Isso acontece muito, Renata, com a questão da carência, né? As carências, elas estão previstas em lei, estão previstas em lei federal. Então, aquelas carências dispostas em contrato são carências legais. Claro que existe paralelamente casos específicos onde se discute, né, caso a caso. A gente tem tentado, vez ou outra, maleabilizar, né, conversar. Às vezes a família vem, conversa, olha, eram 6 meses, mas a gente está precisando, como é que a gente pode negociar? Cada caso é avaliado de maneira individual. Nós também não somos, assim, radicalistas demais, né? Hoje, depois da implantação da ouvidoria, e a ouvidoria participando muito ativamente dessas situações e levando esses casos diretamente aqui para o jurídico, né? Trazendo as situações para o jurídico, a gente está conseguindo alinhar de forma muito coerente, muito interessante, determinados casos com os usuários. Então, os acordos, eles têm sido recorrentes, constantes. Então, a gente prefere sempre o caminho da legalidade, né? O caminho do correto. Declare aquilo que realmente, quando você fizer o seu plano, que fizer a declaração de saúde, para que o plano se prepare para te atender. Aquilo ali é uma pré-declaração, né? Então, assim, a carência, ela não existe por acaso, é todo um regime legal que foi estabelecido, um regime contratual, financeiro, para poder construir
a melhor solução de atendimento para aquele usuário. Que medidas o plano vem adotando para sanar com esses problemas? Com relação ao mau uso do cartão de identificação, há alguns anos a gente implantou a biometria, né, que é uma forma de barrar um pouco essa má utilização, a utilização por terceiros não contratantes, né? Mas os casos, eles têm sido recorrentes, né? As clínicas têm denunciado para a gente algumas situações. Então, estamos pensando, inclusive, em outras alternativas de identificação inclusive, no momento da coleta, quando a pessoa se dirige ao laboratório para a coleta. Então, algumas alternativas elas serão pensadas, estudadas para tentar barrar um pouco essas demandas. Mas eu acho que, diante do contexto atual que a gente vive, eu acho que o melhor é a conscientização, né? É sermos fiscais de nós mesmos, né? Poxa, eu estou pagando pelo plano. Se alguém está usando indevidamente, a operadora está dispondo de recursos para pagar procedimentos por alguém que não está pagando pelo plano, né? Não está pagando a mensalidade devida, não contratualizou corretamente. No momento que a gente começar a pensar o plano de saúde como uma coletividade, né, eu tenho certeza que em todos os aspectos a gente pode obter melhorias, porque o plano é de todos nós. Eu falo como consumidora também, que sou consumidora, né, e vejo às vezes alguns equívocos, principalmente porque a gente trabalha nessa lida diária, a gente recebe informações, denúncias, e tem coisas que são inadmissíveis, né? A gente já teve casos aqui de uma família com 3 filhos, colocar como dependente um filho só e utilizar a carteirinha para os demais, né? Isso não é correto. A gente está repartindo aí um custo por um número de beneficiários que isso não foi calculado, não foi pensado, né? Então, todos nós acabamos sendo, de certa forma, prejudicados. Até porque, Renata, existem regras e penalidades também. Situações como essa, se comprovadas, a gente pode recorrer à Agência Nacional de Saúde e solicitar o cancelamento do contrato, né? O cancelamento desse registro desse contrato por fraude. Então, é importante que tenhamos cuidado, cautela, que sejamos assim honestos em nossas observações, em nossas declarações e que a gente seja fiscal mesmo dessas situações, para que sejam evitadas, porque alguém vai pagar a conta lá no final, né? De uma forma geral, alguém vai ter que custear por esses erros, né? Por esses usos indevidos do plano, do contrato. Só se presta serviço de qualidade com recurso. E se o recurso está sendo desviado para utilização com pessoas que não são contratantes do plano ou com situações que não estão contratualmente previstas, com certeza nós teremos aí uma redução desse valor, né, desse capital que poderia estar sendo empregado em outras ações, em ações preventivas ou na compra de aparelhos, outros aparelhos ou de repente para montagem de serviços próprios da operadora. Então é importante que a gente pense de uma forma global, geral, né? Que a gente pense junto para achar soluções. A empresa está aberta, o jurídico aqui sempre está de portas abertas para receber informações, denúncias e até críticas construtivas também, porque a gente precisa disso. Às vezes a gente não está em campo, não está lá na clínica, a gente só sabe porque alguém denunciou, alguém viu, alguém percebeu e foi lá, olhou o vídeo, né? E viu que a pessoa que registrou a biometria não foi a pessoa que entrou no laboratório para coletar o exame, né? Então a gente precisa também da ajuda de todo mundo para que a gente se cerque, né, dessas informações e que a gente possa encontrar os melhores meios de prevenir e ajudar e atender o beneficiário, o usuário da melhor forma possível. Ok, Renata, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Por nada, o prazer foi meu. No próximo bloco, tire suas dúvidas no quadro Planos Unimed Sergipe e ainda uma reportagem sobre inclusão alimentar. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. E se você tentar beber mais 2 copos de água por dia? Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida.
algumas coisas não combinam com sua empresa. Viver Bem Unimed, o plano ideal para o seu negócio. A qualidade Unimed tem mais uma vantagem: economia. Invista na melhor assistência de saúde para os seus funcionários. Viver Bem Unimed. Ligue agora e saiba mais. Unimed Sergipe. Fique atento às consultas. Um médico dedica tempo à saúde de muitas pessoas. Pense nisso quando for marcar uma consulta ou exame. Faça-o com antecedência e desmarque se não puder ir. Se todos fizerem isso, o atendimento vai ficar mais fácil e rápido. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. E se você parar de usar o smartphone meia hora antes de dormir? Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Estamos de volta e agora é hora de tirar as dúvidas sobre os tipos de plano e qual o ideal para você no quadro Planos Unimed Sergipe. Qual é o melhor tipo de plano para eu contratar? Hoje, os planos de saúde, eles atendem ao público particular e coletivo. Então, os planos de saúde hoje, eles podem ser contratados na modalidade individual ou também pessoa jurídica. A partir de 3 vidas, a pessoa jurídica já pode contratar um plano de saúde. Ou individual e familiar. Depende muito aí da opção que o cliente possa querer no momento da contratação do plano. Mas hoje nós temos aqui na Unimed Sergipe todos os tipos e modalidades de plano para oferecer para os consumidores. Quer participar do quadro? O microfone do Viva Mais está aberto. Você também pode enviar a sua dúvida através dos nossos canais, divulgados sempre ao final do programa. E agora vamos à reportagem especial sobre inclusão alimentar. É cada vez mais comum pessoas com restrições alimentares por conta de alergias e intolerâncias. Por que será que isso acontece e como incluir essa parcela da população que só aumenta? Quando se fala em restrição alimentar, vem logo à mente as alergias, as intolerâncias, mas dentro desse contexto estão também os diabéticos, que têm restrições com o açúcar, os hipertensos na luta contra o sal, os celíacos contra o glúten e até mesmo aqueles que optam por uma alimentação sem carne ou sem nada de origem animal, como os vegetarianos e veganos, respectivamente. Voltando para as alergias e intolerâncias, é interessante, antes de tudo, saber a diferença entre ambas. A alergia tem essa diversidade de sintomas, tanto gastrointestinais, como de pele, como respiratórios, o edema de glóteo, choque anafilático, que são formas mais graves. As intolerâncias, quando a gente fala em intolerância alimentar, a gente se refere mais a problemas de má absorção a nível intestinal, de má digestão, de má absorção de uma determinada nutriente. Uma das mais comuns é a intolerância à lactose. A especialista comenta que entre as possíveis causas desses problemas tão recorrentes estão a introdução precoce das crianças a proteínas como as do leite de vaca, a alimentação da mãe e aos alimentos industrializados. Além da questão da proteína do leite de vaca, nós sabemos que as crianças entram em contato, isso já mais depois de 1 ano de vida, também com muitos alimentos industrializados, que têm corantes, conservantes e que também podem provocar reações. Então, a gente recomenda sempre que a alimentação da criança seja o mais natural possível, evitando esses alimentos com muitos aditivos químicos, que são esses corantes, conservantes, para que evite também desenvolver alergias a essas substâncias. Segundo a médica, a prevenção é o melhor caminho, mas uma vez diagnosticado o problema... Ao perceber, o pediatra perceber que existe alguma intolerância ou alergia a algum alimento, ou a intolerância, o que tem que ser feito realmente é afastar do alimento. Realmente a única forma de controlar é afastar do alimento que provoca aquela intolerância ou aquela alergia. A consulta a um nutricionista para ajudar na dieta adequada é muito válida. Quem dá o diagnóstico são os médicos, mas a parte da dieta é bem importante que a pessoa visite o nutricionista no consultório para que ele faça toda a adaptação da dieta, exclua o que ele não pode comer e substitua por coisas que pode,
porque daí ele não fica com falta de algum nutriente, porque às vezes a gente elimina um alimento e a gente elimina vários nutrientes junto, e aí o nutricionista ele vai fazer esse balanceamento. Um ponto super importante ressaltado pela nutricionista, principalmente para esse público com restrições, é o progresso na questão dos rótulos dos alimentos. Já tem legislações específicas, né, para esses alimentos industrializados, eles precisam conter as informações dos alérgenos para a pessoa estar sabendo o que pode comer ou não, porque às vezes a gente se engana. Às vezes a gente pensa que pode comer uma coisa, quando você vai lá ver no rótulo, tá lá o alérgeno e isso é bem perigoso. Então a pessoa tem que estar lendo o rótulo e tá sempre atento. A boa notícia é que se há uns 10 anos as opções de alimentos inclusivos eram muito escassas, o cenário está mudando. Tem muitos empreendedores já com esses olhos voltados para essas pessoas que não podem consumir determinados alimentos e eles já estão produzindo lanchinhos, refeições para esse tipo de público, para a pessoa realmente fazer a inclusão, né, dessas pessoas no contexto social, para elas não ficarem de fora das festinhas, daquelas comidinhas gostosas que todo mundo aprecia, principalmente as crianças. Dentro desse novo cenário e mercado está Michele, mãe de Arthur, de 5 anos, e de Alice, de 2 aninhos, ambos alérgicos ao leite. Quando eu fazia alguns alimentos, na época eu trabalhava com alimentos normais, e ele só do cheiro ele já ficava todo vermelhinho. Então isso já deu um sinal de alerta. Esse diagnóstico foi postergando, até que no 6º mês o médico tentou introduzir leite e ele teve uma reação muito grave, né? Uma reação anafilática, aí foi parar na urgência. Aí fechou o diagnóstico de alergia alimentar a leite de vaca. Por conta do diagnóstico dos filhos, Michele, que trabalhava com doces e salgados para festas, tudo com muito leite, teve que mudar não só o foco da empresa dela, mas os hábitos da família. Me reinventei, né? E aí eu identifiquei que era uma demanda, né, que eu precisava atender para mim e para outras pessoas que geralmente que experimentavam algumas coisinhas que eu comecei a fazer e gostava. E aí eu comecei a refazer, né, algumas coisas que eu já fazia com uma nova roupagem, né, sem leite, sem ovo e sem a proteína de soja. Chegou um ponto que eu disse, não, tem que retomar Perfeito Pedaço agora com a roupagem de alimentos especiais, né. Já tinha mudado tudo na minha cozinha, de fogão, geladeira, batedeira, então para mim o processo só foi contínuo, né. Era dar continuidade àquilo que eu já estava fazendo para o meu próprio filho, para trazer esses alimentos aptos para outras crianças e para outras mães que também estavam em dietas restritivas. O preconceito contra as pessoas com restrições alimentares nasce com a falta de informação, e Michele já sentiu na própria pele. A própria aceitação familiar de dizer assim, na minha época não existia isso é frescura, né? Então é um momento muito delicado, né? A pessoa ter que viver essa restrição e ainda com muito pouco apoio, né? E foi difícil, mas assim, ao mesmo tempo eu tive uma sorte que a minha família acabou abraçando, né? Minha mãe mudou tudo na casa dela, porque a gente tem que mudar panela, talheres, copos, a gente tem que mudar tudo quando a gente descobre uma alergia e está fazendo a restrição, até porque meu filho era anafilático, ele reagia até a cheiro, né? Então a gente teve que tirar os traços. Meu marido também, a gente começou todo mundo a consumir o mesmo tipo de comida, né? Para facilitar um pouco mais essa questão dessa inclusão do alimento sem leite. A empreendedora relembra os momentos difíceis, principalmente quando ela e a família eram convidadas para festinhas de aniversário. Já vivenciei os 2 momentos. Primeiro, né, o de reclusão, de não ir porque tinha risco de contato. E aí depois eu comecei a preparar a marmita, né? E levar. Aí comecei a levar para os aniversários, né? A comidinha dele. E ele sempre aceitou muito bem, porque até ele gosta bastante das coisas que a gente produz aqui. E foi mais tranquilo a partir do momento que eu comecei a preparar o lanchinho dele ir, para também não excluir tanto da vida social. Hoje, Arthur está incluído e come tudo que as outras crianças comem, só que adequado à realidade dele. Os alimentos especiais que a mamãe faz são só sucesso. Pizza, coxinha, brigadeiro, bolo, tudo. A comida da mamãe é ótima. Comida salvada é muito gostosa.
Olha só que bacana, circula nas redes sociais um movimento chamado Incluir é Chique, com dicas preciosas em nome não só da inclusão alimentar, mas da inclusão social das pessoas com restrições alimentares. Vale a pena conferir, é utilidade pública. No Instagram, siga @incluirechique, tudo junto e sem acento, e no Facebook também. A seguir, o depoimento de quem mudou um hábito para conquistar mais qualidade de vida. E mais, camarões grelhados com vinagrete de caju e amendoim e crocante de beiju é a receita de hoje. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Algumas coisas não combinam com sua empresa. Viver Bem Unimed, o plano ideal para o seu negócio. A qualidade Unimed tem mais uma vantagem: economia. Invista na melhor assistência de saúde para os seus funcionários. Viver Bem Unimed. Ligue agora e saiba mais. Unimed Sergipe. Estamos de volta e agora você confere quem mudou um hábito para ganhar mais qualidade de vida. Olá pessoal, eu sou Lícia Gentil, colaboradora aqui da Unimed Sergipe, e estou aqui para falar um pouco sobre a minha trajetória em busca de ser magra, que era o meu objetivo inicial, né? E uma vida saudável, que foi consequência disso. Sempre fui uma criança gordinha, né? Adolescência também, e a fase adulta da mesma forma. Dietas mirabolantes, remédios controlados, e na verdade não é isso. A vida saudável, né? E é o que leva a gente a estar bem consigo mesma, né? E foi o que eu busquei, com médicos, com profissionais, porque eu já tinha tido 2 filhos, estava com 110 quilos. Os remédios que antes faziam efeito pararam de fazer esse efeito, não faziam mais efeito, e as dietas era para passar fome, para perder 1 quilo e depois recuperar. O efeito sanfona era terrível, né? Então, em 2012 eu fiz a cirurgia bariátrica, eu estava com 110 quilos e o médico disse assim: Lícia, para você conseguir perder peso mais rápido e você conseguir manter o peso que você quer, o peso ideal, pelo resto de sua vida, você vai ter que ter um hábito, uma prática de exercício, alguma coisa que torne sua vida melhor e que você consiga continuar com o seu peso equilibrado. Todas as pessoas precisam buscar alguma coisa que você faça com prazer, que não seja uma obrigação. E quando o médico falou: Lícia, você precisa fazer uma atividade física, foi quando eu comecei as caminhadas. Tudo começou a partir das caminhadas, né? Diariamente eu vinha para o trabalho caminhando, eu voltava para casa e com isso eu fui ficando mais forte, mais resistente, perdendo peso, que eu cheguei a perder 55 quilos. Hoje eu peso 65, então assim, continuo, tem 6 anos de cirurgia. E que hoje eu virei uma atleta. Eu sou corredora, eu faço corrida de rua, treino quase que 4 vezes por semana e caminho os outros 3 dias. Então assim, isso foi para mim essencial. Um outro hábito adquirido, juntamente com a atividade física, é a dieta. Tem que ser uma comida balanceada, saudável, escolher frutas, você precisa beber bastante água, você deve evitar algumas coisas que são prejudiciais, tipo os doces. É permitido sim, mas se você quer que essa mudança de hábito permaneça por mais tempo, se você quer ser magra, quer continuar saudável, algumas coisas você tem que eliminar ou diminuir, né? Mesmo que não seja eliminar completamente, mas você precisa diminuir da sua alimentação. Toda essa mudança, a prática do esporte, as dietas, me tornaram a pessoa que eu sou hoje, feliz, de bem com a vida, autoestima 100%, e essa foi a minha mudança de hábito para o resto da minha vida, e levo isso também para a minha família. Semana que vem tem mais depoimento para incentivar você também. Mudar um hábito muda uma vida. E agora vamos à receita da semana.
Oi, eu sou o Júnior Torres, chefe do Paralelo. Hoje eu vou mostrar para vocês um prato muito simples de fazer com os ingredientes típicos do nosso estado, que é o camarão grelhado com vinagrete de caju, amendoim e crocante de beiju de tapioca. Anote aí os ingredientes. Um caju picado, 150 gramas de camarões, xerém de amendoim verde cozido, uma cebola roxa pequena, um tomate pequeno e uma pimenta de cheiro pequena, cheiro verde, beiju de tapioca, sal rosa do Himalaia, azeite ou óleo de coco e vinagre. Para dar início à nossa receita, eu tenho aqui uma panela já pré-aquecida. Eu vou começar pelos camarões. Por que eu vou começar pelos camarões? Porque eu quero eles grelhados, mas eu não quero ele quente para a gente não poder perder o líquido do nosso vinagrete depois que eu for montando. Então vamos dar início. Panela bem quente, eu vou entrar com meus camarões. Esses camarões aqui já estão temperados. Temperei apenas com sal e um pouquinho de alho. Geralmente eu coloco eles sem nada, sem azeite, porque ele já ir selando e não perder o líquido do interior. E nem ficar aquele camarão borrachudo. Depois de ter acrescentado os camarões, eu vou entrar com azeite, um pouquinho só de azeite, porque eu vou guardar um outro pouco para me colocar no vinagrete. Começou a fazer o barulhinho, eu venho aqui e vou virar. Viro 1 a 1. Lembrando que eu não quero deixar ele fritar muito, para não virar aquele camarão emborrachado. Pronto, virei de um lado, virei do outro. Já vou desligar meu fogo e com a temperatura da panela, ele vai continuar a cocção, enquanto eu vou preparar o nosso vinagrete de caju. Vou deixar ele aqui em cima mesmo dessa boca, porque ela está quente, a boca já está quente e vai continuar aquecendo a minha panela. O vinagrete não tem sequência alguma, desde que você pegue os materiais certos que eu passei na receita e misture. Eu vou começar pelo caju, o tomate e a pimenta de cheiro. Já foi. A cebola, essa cebola aqui está desoxidada. Como desoxidar uma cebola? Depois de picada, deixe na geladeira por uns 20 minutos, escorra, troque a água e coloque mais uns 20 minutos na geladeira. O cheirinho de amendoim verde cozido, nosso patrimônio imaterial. Aqui nós temos o nosso cheiro verde, que tem o nosso coentro aqui, uma coisa bastante usada por nós. Um pouquinho de vinagre, 2 pitadinhas de sal e aquele restinho que sobrou do azeite. Está quase pronto o nosso vinagrete. Depois disso, vou envolver todos os nossos ingredientes. A quantidade de vinagre que eu coloquei aqui nesse nosso vinagrete foi uma quantidade um pouco maior. Por quê? Porque eu particularmente gosto da coisa bem ácida. Pronto, o nosso vinagrete aqui já está pronto. Agora nós vamos montar o nosso prato. Então, no Passo de Mágica eu apareci com um prato aqui bem pequenininho, que é a nossa tábua, e tá onde que eu vou montar o nosso prato. Aqui eu vou colocar um crocante de beiju. Depois disso, o que eu vou fazer? Nesse eu vou colocar uma rodela de caju, só para dar um charme no prato. Na sequência, eu vou entrar com o vinagrete. Vou acrescentar o vinagrete no centro. Mais um pouquinho de vinagrete. Depois de posicionado tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir com os camarões, que é a melhor parte da história, não é isso? Pra gente dar mais uma decoraçãozinha nele, eu tenho aqui uns brotinhos de coentro que a gente vai colocar em cima dos camarões. Tá aí o nosso prato, simples, fácil, ingredientes da nossa região, do estado de Sergipe. Uma coisa muito fácil de se fazer, muito rápido. Espero que tenham gostado e até a próxima. Um prato diferente, gostoso, com ingredientes típicos da nossa terra e saudável. Já fica aí a dica para o seu almoço. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedsE.com.br ou ainda facebook.com/UnimedSE. No próximo domingo, uma entrevista sobre a importância da saúde mental. E ainda conheça os serviços de urologia do Hospital da Unimed Sergipe. Imperdível. Obrigada pela atenção, uma ótima semana e até o domingo que vem, às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.